do desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1919. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1919 foi a 10ª edição desta competição municipal. Foi organizado pelo segundo ano consecutivo pela Associação Porto Alegrense de Desportos, APAD, entidade filiada à recém-criada Federação Rio-Grandense de Desportos. O campeonato citadino seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e retorno entre as equipes. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e disputaria o primeiro Campeonato Gaúcho de Futebol, organizado pela Federação Rio-Grandense de Desportos, contra os outros campeões regionais. Esta foi a grande novidade daquele ano. As equipes que participaram do Citadino de 1919 foram: Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Futebol Clube Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Esporte Clube Internacional, Itabajara Futebol Clube, participando pela primeira vez da competição. O Internacional estreou no campeonato jogando contra o Fusbal, no dia 4 de maio de 1919, no estádio Chácara das Camélias. Linda tarde de sol claro e suave e um bom público contribuíram para formar o clima agradável daquele jogo. O Inter foi a campo com Di Lorenzi, Dorval e Belo, Rosário, Acácio e César, Maia, Lúcio Assumpção, Godinho, Bento e Guimarães. O primeiro tempo foi bem disputado. O goleiro colorado, Di Lorenzi, teve que fazer grandes defesas, incluindo a de um pênalti. Isto já demonstrava uma certa superioridade do Fusbal. No final do primeiro tempo, Belo abre o placar para o Inter com um gol de pênalti, bem cobrado, colocando a bola no canto esquerdo do goleiro. No segundo tempo, o Fusbal entra decidido a mudar a história do jogo e vira o placar que terminou em 2-1 para o time da casa com gols de Leão e Costinha. No segundo jogo, o Internacional recebe o São José, no estádio Chácara dos Eucaliptos, no dia 1º de junho de 1919. O Inter tinha todo o favoritismo para esta partida pelo que o time vinha apresentando até então. Foi para o jogo com Di Lorenzi, Belo e Guimarães, Rosário, Godinho e Lio, Crespo, Lúcio Assumpção, César, Bento e Maia. Diante de um público numeroso, tivemos um jogo de ataque contra a defesa com total domínio do Internacional que venceu o São José por 7-0. Marcaram os gols: Bento, 2 gols, Maia, 2 gols, César, Crespo e Lúcio Assumpção. A terceira partida do Internacional foi contra o Cruzeiro, no dia 22 de junho de 1919, no estádio Chácara dos Eucaliptos. O público era excelente para ver o Inter com Di Lorenzi, Vuebke e Belo, Gil, Bitu e Léo, Crespo, Gene, César, Bento e Maia. O jogo foi muito disputado do início ao fim. Foi um belo espetáculo considerado pela imprensa como muito interessante. Mas no final o Cruzeiro conseguiu a supremacia com o placar de 2-3. Segunda derrota do Colorado. Marcaram os gols do Inter: Crespo e Gene. E pelo Cruzeiro, Januário, 2 gols. E Fontoura. O quarto jogo do Internacional foi contra o estreante Tabajara, no dia 13 de julho de 1919, no estádio Chácara dos Eucaliptos. Não temos muitas informações sobre esta disputa, mas, segundo a imprensa da época, o Tabajara se preparou bem para enfrentar o forte Internacional escalado com Bagnolas, Vuebke e Belo, Gil, Léo e Eduardo, Totti, Gene, Barcelos, Pedro Cunha e Maia. O esforço do Tabajara em se preparar para o jogo não deu muito resultado. Perdeu de 11-0. Fizeram a goleada para o Inter. Gene, 4 gols. Pedro Cunha, 2 gols. Barcelos, 2 gols. Perdigão, contra Léo e Totti. A próxima partida foi o Grenal de número 12, era o 5º jogo do Internacional no campeonato, no estádio Chácara dos Eucaliptos, no dia 20 de julho de 1919. O público lotou as arquibancadas do estádio.
Quando o Inter pisa no gramado, a torcida vai ao delírio. O lendário Carlos Cluve, que tinha parado de jogar já fazia 5 anos, entra carregando uma bandeira colorada e retorna ao time formado por Bagnolas, Belo e Só, Gil, Léo e Rosário, Crespo, Geni, Carlos Cluve, Pedro Cunha e Mário Cunha. Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, o Inter abriu o placar com um gol dele, Carlos Cluve, coroando a sua volta ao time. O jogo seguiu disputado e equilibrado até que no segundo tempo, após uma cobrança de escanteio de Crespo, Pedro Cunha marcou o segundo gol colorado, fechando o placar. No dia 3 de agosto de 1919 começa o retorno para o Internacional, que jogou contra o Fusbal, no estádio Chácara dos Eucaliptos. Eram 2 grandes clubes, o que atraiu um bom público para o espetáculo. Os times entraram em campo recebidos com uma prolongada salva de palmas. O Inter daquele dia era Bagnolas, Belo e Vuebke, Gil, Léo e Chiru, Crespo, Geni, Antônio, Pedro Cunha e Maia. O jogo começou bem equilibrado com lances que arrancaram aplausos entusiasmados das arquibancadas. O veterano Belo se destacou como zagueiro, sendo uma verdadeira barreira contra os ataques do adversário. O Inter abre o placar com Maia, mas o Fusbal empata com Ladislau, mostrando todo o equilíbrio do jogo. Ainda no primeiro tempo, o Internacional teve um pênalti a seu favor por um toque de mão do zagueiro Costinha. Belo cobra com um chute forte que bate na trave superior. A bola volta em sua direção, ele chuta, e o goleiro faz uma espetacular defesa que arranca aplausos do público. Antes do final do primeiro tempo, o Inter marcou com Geni, fechando o placar da partida e vencendo por 2-1. O segundo tempo foi sem gols, mas de um bom jogo, apesar da partida ter sido interrompida por algum tempo por uma discussão sobre um possível gol. A bola não entrou na meta do Fusbal, mas enganou algumas pessoas da plateia. No 7º jogo do Internacional pelo retorno, ele sai para visitar o São José e inaugurar a sua nova casa, o Campo da Floresta, no dia 17 de agosto de 1919. O Inter entrou escalado com Bagnolas, Belo e Vuebke, Gil, Léo e Chimango, Crespo, Geni, Bento, Pedro Cunha e Maia. Não temos notícias de como foi esta partida, mas o Colorado ganhou com um placar de 0-3. Os gols foram de Bento, Geni e Belo. O 8º jogo do Internacional seria contra o Cruzeiro, no dia 31 de agosto de 1919. Porém, o Cruzeiro desistiu da competição e o Internacional venceu por WO. A 9ª partida do Internacional seria contra o Tabajara, no dia 7 de setembro de 1919. Mas o Tabajara também desistiu do campeonato. Mais uma vitória por WO para o Internacional. Finalmente, encerrando a participação do Internacional na competição, chegamos à 10ª partida, o Grenal de número 13. Foi no Estádio da Baixada, no dia 14 de setembro de 1919. A disputa era esperada com ansiedade pelo público esportivo e seu resultado determinaria o campeão daquela temporada. O Inter entrou em campo com Bagnolas, Belo e Vuebke, Rosário, Léo e Gil, Maia, Crespo, Carlos Cluve, Bento e Bendionda. Foi um bom jogo, muito disputado, mas o Inter perdeu por 3-2 e o Grêmio ficou com o título do campeonato. Os gols do Grêmio foram de Levi, Dorival e Lagarto. Marcaram pelo Internacional Gil e Bendionda. Na classificação final, o Grêmio foi campeão e conquistou o direito de disputar o primeiro campeonato gaúcho que foi conquistado pelo Brasil de Pelotas. O Internacional foi vice-campeão com 14 pontos em 10 jogos. Teve 7 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Marcou 32 gols e sofreu 9, ficando com um saldo de 23 gols. Uma boa campanha colorada. No próximo vídeo veremos como foi o campeonato de 1920. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário.
Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!